Olá, vou fazer a apresentação do relato de experiência com o título A Importância do Objeto Ostensivo Linguagem Natural Escrita do Ensino da Matemática. Os autores Célia Miranda Silva Nogueira e Antônio Salles. Então, vou apresentar o objetivo do relato de experiência, o referencial teórico, metodologia utilizada e os resultados. O objetivo do relato de experiência foi discutir a importância da interlocução da linguagem matemática, os símbolos matemáticos, com a linguagem natural escrita, a língua portuguesa. O referencial teórico utilizado para o embasamento desse relato de experiência foi o Chevalier, de 1998, onde o autor discute sobre os objetos ostensivos e não ostensivos. Então, para o leitor entender sobre o que nós estamos tratando nesse relato de experiência. Então, é distinguir a diferença entre dois tipos de objetos para a matemática. Então, os objetos ostensivos se ampara, que o autor se ampara, que ele fala que os objetos ostensivos têm uma natureza sensível, uma certa materialidade, ou seja, tem para um sujeito, né, uma realidade perceptível. Então, a linguagem natural também é um objeto ostensivo, tá? Então, porém, o seu uso pelo estudante para expressar o pensamento matemático é pouco estimulado na cultura matemática escolar regional. A ênfase repousa na linguagem simbólica, né, no caso das aulas de matemática. Então, a exploração na língua natural nas aulas de matemática são praticamente inexistentes, né, essa exploração. E aí existe essa necessidade dependendo do estilo de aprendizagem do aluno, ele necessita desse recurso, no caso da língua natural, da linguagem natural, que é um objeto ostensivo na matemática. Então, os objetos ostensivos na matemática são tudo aquilo que é perceptível, né? Então, por exemplo, o conceito, algumas coisas que você não consegue tocar, que você não consegue, não é palpável, você não consegue visualizar. Então, no caso, é um objeto não ostensivo, diferente dos ostensivos. Por exemplo, você vai construir uma reta, né? Você vai fazer um desenho, um esboço de um desenho. Isso aí é perceptível, você consegue visualizar. Então, são os objetos ostensivos. E os não ostensivos são referente a ideias, axiomas, conceitos, crenças, né? Ou seja, existem institucionalmente, mas não podem ser vistos, ditos, escutados ou percebidos ou mostrados por conta própria. No caso, eles dependem dos objetos ostensivos para eles poderem ser evocados, interpretados, né? No caso também, por exemplo, por meio de um gráfico, de uma escrita, que é um objeto ostensivo, você consegue evocar um objeto não ostensivo, um conceito, né? Alguma coisa que você não consegue, que não seja perceptível, que você não consiga visualizar, mas apenas transcrever para uma ideia num papel, né? A metodologia utilizada para esse relato de experiência foi um recorte de uma dissertação desenvolvida no mestrado profissional em educação na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul no ano de 2020. Então, a pesquisa, no caso, a dissertação, ela se desenvolveu com estudantes com altas habilidades matemáticas atendidas no Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades de Exportação, o CEAMS. Essa importância, né, pode ser confirmada por meio de excertos de uma carta escrita por um estudante que participou da pesquisa de mestrado. Então, no caso, nós pegamos aqui para o relato, nós pegamos os excertos de uma carta e também nós pegamos as respostas o desenvolvimento deste estudante para determinado tipo de tarefa que foi ofertado para esse estudante durante a coleta de dados para a dissertação do mestrado, para o desenvolvimento da dissertação. E aí nós fizemos
essa análise que durante as análises para a dissertação, nós fizemos essa outra observação, que alguns estudantes eles preferem utilizar a linguagem natural escrita para desenvolver e não somente ficar na parte de fórmulas, né, e restrito a parte de símbolos. Então, o estudante ele fala que a parte escrita, né, o registro de números pequenos cálculos minimamente necessários, concluindo o restante mentalmente. Isso funciona bem uma vez que para ele, somente para ele entender naquele momento. E aí ele fala que a dificuldade surge quando a explicação é necessária para uma terceira pessoa. Então, aí ele fala dessa questão da dificuldade de explicar, né, o seu pensamento. Então, aí no caso, por isso que ele utilizou da linguagem natural escrita. Então, os resultados desse relato de experiência, ele mostrou que a limitação da ação, né, docente em técnicas restritas, a símbolos e fórmulas, pode gerar um desinteresse na aprendizagem matemática, visto que alguns estilos de aprendizagem são variados e alguns tendem a ter necessidade desse registro com a língua natural escrita. Então, a necessidade de estimular que o estudante exponha as suas ideias de maneiras variadas, né, e não especificamente somente através de fórmulas e técnicas e símbolos, né? Especialmente o estudante com altas habilidades, né? Ele precisa ser desafiado para que não se desestimule. E muitos se enfadam com a rotina da sala de aula comum, regular, né? Então, ele parece ter ficado evidente que o estudante com altas habilidades não é necessariamente adepto à linguagem simbólica somente, né? Como muitos tendem a percepção sobre esses estudantes. Então, outros também, muitos, apesar da habilidade com os objetos não ostensivos, né, se atrapalham com os objetos ostensivos, ou seja, com as fórmulas, né, e técnicas. Então, aí quando eles não conseguem remeter os conceitos utilizando fórmulas e técnicas, eles utilizam a língua natural escrita, que daí eles conseguem explicar o que eles querem desenvolver naquele determinado momento dos cálculos, né, e do seu conceito, para desenvolver o seu conceito matemático para determinadas tarefas. Então, nosso relato de experiência concluiu que existe, né, essa utilização pelos alunos, mas o problema é a questão de limitar, né, da limitação docente, que às vezes os alunos não são estimulados a desenvolver a escrita na parte do ensino da matemática, né. E aí, no caso, nosso relato prova que existe essa necessidade, os alunos tendem a ter essa necessidade, e seria um bom estímulo, né, desenvolver essa linguagem natural escrita, e não somente as técnicas, né, e símbolos na matemática. No caso, o objeto ostensivo, linguagem natural escrita, né, e não só os objetos ostensivos, técnicas restritas a símbolos, né.